Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, 2 aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7. Paulo está descrevendo aqui, em 2 Coríntios 7, ele está falando da nossa vida e da nossa posição para ir para o céu. Ele fala que é muito importante, é algo realmente que nós temos que valorizar, a nossa salvação. E aí no versículo 7, ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Olha lá. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. É lógico que essa palavra tem uma grande profundidade. Um alerta é que o cristão não pode viver por aquilo que ele vê e o que ele vive no momento. Tem que se fundamentar na fé. Há muitas profissões em que há momentos que a visão some. Por exemplo, um piloto de avião, há momentos que na decolagem e tudo mais, a visão é boa, mas chega certos momentos que ele não tem uma visão, e ele vai sendo orientado pelos instrumentos que estão ali, a altitude, a força do vento, às vezes na chuva, né? O avião em uma chuva intensa, também os navios são assim. Há momentos que só os instrumentos que conduzem. É tanto que as pessoas falam que o Titanic, eles não visualizaram nos instrumentos um grande iceberg, por isso que aconteceu todo aquele acidente. E há certos momentos que essas profissões perdem o contato visual. E eles são conduzidos só por instrumentos. Eles vão sendo conduzidos às vezes pela prática da profissão, por todas as mensagens que vêm ali, ele confia naquelas mensagens, e na vida não é diferente. Não será em todos os momentos que nós estaremos seguros, firmes, que nós estaremos pisando no chão firme e seguros, não. Há momentos de insegurança, há momentos que serão difíceis, há momentos que nós nos sentiremos só, há momentos que ficaremos desorientados, não sei se vou para a direita, para a esquerda, não sei o que fazer. E essa palavra, Paulo nos instrui que nesses momentos, nós temos que voltar e entender que nós não andamos pelo que nós vemos, nós temos que andar pela fé, e andar pela fé, a fé, ela é fortalecida pela palavra de Deus, é isso. Não tem no mercado para vender, não é começar a vir para a igreja, não, é você ser alimentado. Nós vamos crer e nós vamos fundamentar a nossa fé, ter a fé fortalecida, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus. Lembra no início do culto que o Léo leu esse texto, que e mesmo que a mãe abandone, Deus não vai nos abandonar, nós vamos ficar firmes. Aí no momento em que você está ali preocupado, estou sozinho, na mente vem, olha, você está sozinho, abandonado, está perdido, não vai dar certo. Aí o que você vai fazer? Você vai se firmar na palavra de Deus. Espera aí, Deus fala na tua palavra que jamais estarei só, eu não vou ser abandonado, eu não vou ficar só, porque Ele está comigo. E aí a fé vai voltando, aí a razão vai voltando, você vai ficando mais centrado, e aí não é conduzido por aquilo que você vê, é conduzido por instrumentos, mas o instrumento que nos conduz é a palavra de Deus. É a nossa bússola, é a nossa orientação. E Paulo fala, sempre teremos momentos que precisaremos se firmar na palavra e ir atrás dela, ser conduzido por ela. A palavra traz fé.
Quando nós lemos tantos versículos, lembra da mulher de fluxo de sangue, quando ela é curada, Jesus fala, olha, mulher, a tua fé te salvou. Quando o cego Bartimeu, ele clama por Jesus, ele é curado, Jesus fala, a sua fé te salvou. Qual era essa fé? Da onde veio? Como foi fundamentada? Essa fé foi de ouvir falar de Jesus, ouvir falar da palavra de Deus. Não podemos focar nos problemas, temos que ser conduzidos pela palavra de Deus. Aleluia. A palavra abre os nossos olhos para o sobrenatural. Nosso dia a dia, a razão da ciência é que realmente há doenças que não têm curas. O dia a dia, a comparação, sabe quando se compara com a vida de outros? Essa pessoa passou por isso e se deu mal, eu estou indo no mesmo caminho e vou me dar mal. Não, porque você é conduzido pela palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela abre os nossos olhos para outras possibilidades e para o sobrenatural. Amém? Eu quero que você abra aí em 1 João. Hoje eu não marquei aqui, todo dia eu marco. 1 João, no capítulo 5. 1 João, capítulo 5. No versículo 4. Diz assim, de 1 João, capítulo 5, versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Como que eu vou vencer o mundo? Por aquilo que eu estou enxergando, vendo, vivendo? Não. Se você focar nos problemas, vai ser atraído para eles. Se você se aproximar mais e mais dos problemas, cada dia eles ficarão maiores. Mas aqui em João diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Temos que andar pela fé. Temos que ser conduzidos por Deus. Aleluias. Não podemos andar de acordo às nossas percepções. Sabe, irmãos, os sentimentos, eles oscilam muito. Os sentimentos, eles estão sempre de acordo ao ambiente em que nós vivemos. Chega num ambiente de alegria, você fica alegre, é contagiado. Chega num ambiente triste, o clima é tenso, você fica triste também. Isso vai mudando, oscilando, e nós não podemos ser conduzidos pelos nossos sentimentos, porque eles oscilam muito. Temos que ser conduzidos pela nossa fé. Amém? Em nome de Jesus. A fé nos mantém dependentes de Deus. E esse é o lugar da igreja. Por isso que Paulo fala, olha, nós não podemos andar pelo que nós vemos, mas andar pela fé, porque o nosso lugar é estar abrigados em Deus, é nós estarmos realmente posicionados em Deus. Porque se olharmos para nós somos frágeis, somos limitados, são tantas incertezas que chegam na nossa vida. Mas nessa manhã, mesmo que você esteja num momento que parece que não tem mais, não enxerga mais, não dá mais, mas Deus vai te conduzir. Amém? Eu acho que todos nós já passamos momentos que estamos em casa ou no ambiente e acaba a energia elétrica, né? Até os apagões da vida aí. Aí se você está em casa, acabou a energia elétrica, não dá para você sair correndo, se for no escuro, né? Durante a noite, lá no escuro total, quando dá aqueles blackouts que apagam tudo, não dá para você sair correndo. Você conhece sua casa. Aí você tem que dar uma pausa, não sei se você faz isso, dá uma pausa e tem que pensar, espera aí, aqui tem uma mesa, ali está a televisão, aqui tem uma porta, ali está o corredor. Não é assim que a gente formula? Você tem que formular sim, porque senão você sai dando topadas, e é ruim, né? Bater na quina da mesa, bate a perna, não dá. Aí você fica pensando aqui, ali, e até mesmo pensar, opa, eu tenho que chegar até esse lugar, porque ali tem uma vela, tem um fósforo, e eu vou pôr uma luz aqui para eu clarear e melhorar.
Mas é um instante que você tem que parar e raciocinar. Você tem que começar a imaginar os ambientes. E aí você, após imaginar os ambientes, você começa a se deslocar. Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. E aí você consegue ir. Porque você conhece aquele ambiente. Às vezes, nós ficamos no apagão da vida. E nós não sabemos para onde ir. E aí nós temos que ter a firmeza na palavra. E parar um instante, como nós paramos em casa, e já imaginar, peraí, primeira coisa é que eu não estou só. Deus está comigo e vai me conduzir. Outra é que eu já passei por problemas, dificuldades. Outra é que eu já ouvi testemunhos de pessoas que também passaram por momentos assim, mas Deus deu a vitória. Então comigo não vai ser diferente. Eu vou me abrigar na minha fé. Não estou enxergando, não sei o que virá amanhã, não sei o dia de amanhã, não sei, é tanto tão improvisto, mas eu posso me abrigar em Deus. E aí a gente pode observar e acabar sendo conduzido pela palavra de Deus. Sansão era um homem poderoso na força, no luta, um guerreiro. E nós conhecemos a história de Sansão e Dalila. E a mulher começa a investigar qual é a sua força, fala de onde vem, e ele vai dando dicas, né? Entra na brincadeira, me dá 7 laços que eu perco a força, faz isso, faz aquilo, até que ele realmente fala da onde vinha a força. E aí os filisteus vão e pegam, amarram Sansão, e percebe que ele não consegue quebrar as amarras. Então deu certo, a força de Sansão se esvaiu. Sabe o que eles fazem? Está lá em Juízes capítulo 16. Os filisteus chegam, amarram Sansão. E a primeira coisa que eles fazem é furar os 2 olhos de Sansão. Ele não consegue mais enxergar nada. E agora ele é conduzido. E eles levam ele para uma festa que teria para o deus Dagon, no templo de Dagon. E colocam ele lá amarrado. E deixa lá exposto para as pessoas irem lá brincar com ele, chutar ele, falar coisas para ele. E ele perdeu a visão. Agora ele está num local que ele não conhece. Não é como a nossa casa, que você fecha os olhos e sabe onde estão os móveis. Ele está num lugar que ele não frequentava. Ele está no templo de Dagon ali. E eles estão fazendo oferendas e tantas coisas. Há uma festa naquele lugar. Ele não conhece os espaços, ele não enxerga, perdeu a visão, porque os filisteus furaram os 2 olhos dele. Mas ele se abriga em Deus, e ele sabe que Deus está ali com ele, e ele tem uma possibilidade ainda, mesmo se ele não enxerga, não consegue quebrar as amarras, e parece que para ele é o fim, ele tem uma possibilidade, ele pode clamar a Deus, que Deus ouvirá. E é isso que ele faz. Diz a palavra que Sansão ora e fala: Senhor, eu errei, eu pequei, eu sou falho, mas tem misericórdia e me dê a possibilidade, retorne a minha força, nem que eu morra aqui com todos eles, mas Senhor, me dê essa possibilidade, para que eu saia desse momento tão difícil. Aleluia. E a palavra diz que ele começa a puxar com o braço direito, e uma gigantesca pilastra começa a se mover, e é a pilastra que está estruturada aquele templo. E tudo começa a ruir, e tudo começa a desmoronar. Às vezes nós perdemos a visão, não fisicamente, mas espiritualmente. Aí dá vontade de desistir. E aí vem um pensamento assim: se eu voltar atrás, é um caminho que eu já conheço, que eu passei por lá. Sem enxergar é difícil caminhar em lugares novos. Mas a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Aleluia. E nessa manhã, é manhã de se abrigar em Deus, de estar na presença de Deus. Aleluia. As nossas limitações só nos levam a enxergar o óbvio, aquilo que está à nossa frente, mas nós precisamos sim, aleluia, fundamentado na nossa fé, e andar de acordo à palavra de Deus. São nossas incertezas,
nossas inseguranças. Não dá. Por isso que às vezes você fala, estou passando por um momento, pastor, não sinto nem a presença de Deus. Parece que Deus está distante. Parece que Ele me abandonou. Só parece. É um momento de indecisão. É um momento que não dá para andar pelo que você vê. É um momento de se abrigar na fé. E aí eu não vou andar pelo que o meu pensamento traz, pelo que a visão traz, por um pensamento pessimista, que tudo vai dar errado, não vou conseguir, não vai dar certo. Eu preciso andar com base na palavra de Deus. E aí vem as palavras que Deus está comigo e jamais me abandonará, que Deus vai me conduzir. Olha, Deus te trouxe aqui nesta manhã, mesmo que você esteja nesse momento que parece indeciso, Ele está contigo, aleluia. Não desista, não desanime em nome de Jesus. E sabe o que acontece? O que a gente aprende com Sansão? Independente do ambiente em que ele está, que é um ambiente diferente, independente do outro, não é para eu me comparar com o outro, independente de tudo que aconteça, do ambiente, independente do outro, eu tenho a minha fé, a minha vida, e Deus tem planos para mim, e eu tenho que deixar Ele me conduzir a essas experiências, mesmo que eu não esteja enxergando, e comece pisando com medo de cair, de tropeçar, e o outro passo também, mas há um momento que eu já percebo que Deus é realmente fiel, que Deus é verdadeiramente maravilhoso, que Deus realmente cumpre com a tua palavra, e não abandona os seus. Aí eu consigo dar passos mais firmes, aleluia, em direção à vontade de Deus, aleluia. Tudo é aprendizado, tudo está na Bíblia. Paulo é um homem tão sábio, e ele fala, irmãos, nós não podemos andar por aquilo que nós vimos, mas temos que andar pela fé, aleluia, pela fé, porque hoje é algo difícil. Olha como o Espírito Santo de Deus é maravilhoso, tudo se encaixa. Arlete falou do testemunho da irmã, a gente chama de Lúcia, é de Fran, né? É França e Lúcia, a irmã Lúcia. Arlete falou do testemunho, passou um filme na minha mente com tantas coisas, que ela passou aqui na igreja, com a família, com toda a família que congrega aqui, e passou um filme de tantas coisas. Falou naquele dia, naquele momento crucial, que até eu mesmo já falei, minha irmã, olha, a coisa é feia mesmo, viu? Está difícil aí, só Deus mesmo, mas tudo é possível ao que crê, amém? Tudo é possível ao que crê. Sabe o que está acontecendo aqui nessa manhã? É momento de nós fecharmos os olhos, deixar Deus nos conduzir, aleluia, independente do ambiente, independente do outro, deixa o outro, Deus quer me conduzir, seja autêntico, deixa Ele fazer a obra na sua vida. Pastor, mas eu sou tão falho, tantas coisas, mas isso não importa, são fases que passamos, como Paulo disse. Não olha, não abre os olhos e foque no problema, mas deixa Deus te conduzir. Deixa Ele te ensinar que Ele é provedor, deixa Ele te ensinar que Ele é amor, deixa Ele te ensinar, aleluia, que Ele verdadeiramente vem ao nosso socorro, porque nós somos filhos de Deus. Sansão está amarrado, os olhos furados, todo machucado, e aí eles colocaram para que as pessoas fossem lá brincar, as crianças chutarem, os homens irem lá chutar, briga comigo agora, você não é o forte, porque eles enxergam um homem que já está totalmente desprovido das forças, não é mais o Sansão, mas ninguém consegue enxergar o que há dentro dele, ninguém consegue enxergar o que está na mente dele, porque a força de Sansão, na Bíblia, relato, história, tudo nós sabemos, é realmente
uma promessa, é uma herança de não cortar o cabelo. Dali vem a força de promessas, de tantas coisas, de cultura, de essência. Mas ele aprendeu que há um Deus que ouve, que perdoa, que restaura. E sabe que esse Deus mais tem de excepcional, que ninguém sabia ali no templo de Dagon, é que esse Deus não abandona. Os olhos não vejo mais, mas eu ainda posso falar com Ele. E Ele fala: Senhor, olha, eu estou aqui. Me dá essas forças novamente, para que eu possa me vingar, para que os filisteus morram, como aqui a sua palavra diz, para que todos sejam aqui punidos pelo que têm feito. Aleluia. Eu quero declarar na sua vida, independente do que aconteça, o Senhor é contigo. E a nossa posição é uma posição de destaque, de exemplo. Nós somos, aleluia, templo, nós somos testemunhas vivas que o nosso Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E naquele dia, tudo parecia o fim, mas quando retorna a força de Sansão, e aí o nome do Senhor é glorificado. Eu quero terminar essa ministração nessa manhã, falando que além de tudo que nós pedimos e pensamos diante de Deus, nós temos a responsabilidade de influenciar positivamente a vida das pessoas. E influenciar positivamente a vida das pessoas é ser bênção e transmitir a presença de Deus onde nós estivermos. Com certeza percorreu ali naquele lugar. Olha, voltou a força de Sansão. Por que que retornou? E a palavra e a declaração era porque Deus estava ali e o próprio Deus agiu. Amém? Você não está só. E o Deus está contigo e Ele vai agir na sua vida.